Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Portas Abertas. Hoje é quinta-feira, 19 de setembro de 2024. Eu sou Sérgio Esteves. E eu sou Natália Costeira. E esses são os destaques do dia do mercado imobiliário. De olho na inflação, Copom eleva a Selic para 10,75%. A alta da Selic pressiona o setor imobiliário e especialistas alertam sobre custos de financiamento e riscos de inadimplência. Inovação da Loft reduz em até 80% custos de desocupação de imóveis para imobiliárias. Sobe o número de apartamentos alugados com pets. De olho na inflação, Copom eleva a Selic para 10,75%. O Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a taxa básica de juros do país, a Selic, de 10,50% para 10,75% ao ano. A decisão tomada nesta quarta-feira foi unânime e marca a primeira alta da Selic no governo Lula III. Este movimento ocorre na contramão da política monetária dos Estados Unidos, onde o Federal Reserve, o Banco Central americano, reduziu os juros pela primeira vez desde 2020. O Fed cortou meio ponto percentual, levando a taxa para a faixa entre 4,75% e 5%. Esta divergência amplia o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, com potencial impacto no câmbio do real e no custo de captação das empresas brasileiras no exterior. Segundo especialistas ouvidos pelo Valor Econômico e pelo Estadão, o Banco Central brasileiro precisou elevar a Selic devido ao aumento da pressão inflacionária e à instabilidade fiscal. O economista da XP, Rodolfo Margato, previa alta na Selic devido à atividade econômica mais forte que o esperado. Para Margato, o crescimento do PIB e o aquecimento do mercado de trabalho pressionam a inflação, especialmente nos setores de serviços. O economista explica que há uma surpresa positiva nos dados do PIB, que tende a ampliar o hiato do produto, mantendo o mercado de trabalho aquecido e pressionando os salários, elevando o risco de inflação no curto e médio prazo. O Produto Interno Bruto brasileiro cresceu 1,4% no segundo trimestre, segundo o IBGE. A taxa de desemprego ficou em 6,8% no trimestre encerrado em julho, a menor para o período da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. O Copom destacou que o ritmo de ajustes futuros dependerá da dinâmica da inflação, especialmente dos componentes mais sensíveis à atividade econômica e à política monetária. Por outro lado, no comunicado, o BC sinaliza que a dose do aumento pode ser maior nas próximas reuniões, a depender do cenário econômico, ou seja, a taxa básica de juros pode passar por elevações de meio ponto percentual ainda este ano. O Copom manteve sua avaliação sobre o cenário fiscal, destacando que acompanha com atenção como os desenvolvimentos da política fiscal impactam a política monetária e os ativos financeiros. O comitê reafirmou que uma política fiscal crível e comprometida com a sustentabilidade da dívida contribui para a ancoragem das expectativas de inflação. A alta da Selic pressiona o setor imobiliário e especialistas alertam sobre custos de financiamento e riscos de inadimplência. Matérias publicadas pela CNN e pelo Estadão apontam que não é só o bolso dos brasileiros que sentirá o impacto imediato da elevação da taxa de juros. Na análise de Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter, o principal efeito da elevação da Selic será o aumento do custo de crédito, tanto para famílias quanto para empresas. Para a especialista, é preciso se preparar para um custo de financiamento maior daqui para frente. Rafaela Vitória também alerta para um possível conservadorismo maior do sistema financeiro. Para a economista, a oferta de crédito também tende a diminuir. Já Maurício Valadares, CEO da Nau Capital, alerta para a inadimplência. Para o executivo, com os juros subindo, o risco de inadimplência aumenta, especialmente em setores mais sensíveis como o imobiliário e o de consumo. A mudança na política monetária altera também o quadro de investimentos no Brasil. O aumento da Selic encarece o financiamento de imóveis, podendo reduzir a demanda. Rafael Haddad, especialista da C6, explica que investidores têm buscado opções com maiores rentabilidades, como letras de crédito imobiliário e os certificados de recebíveis imobiliários. A alta da Selic interfere ainda no mercado de ações, impactando negativamente empresas que dependem de financiamento para a expansão. O setor imobiliário tende a sofrer mais devido à queda no poder de compra da população e ao aumento dos custos de financiamentos. Apesar do crescimento do PIB e queda no desemprego, as empresas altamente endividadas, incluindo as do setor imobiliário, podem enfrentar dificuldades para lidar com os custos crescentes do financiamento. Os especialistas, no entanto, afirmam que não é um cenário preocupante, apenas de cautela.
tanto de investidores quanto de consumidores no mercado imobiliário. A gente volta em menos de um minuto. Você sabia que a Loft virou a chave? A Loft agora é mais que um portal. É a parceira que acelera o sucesso das imobiliárias. Imagina ter todas as soluções de tecnologia, comerciais e financeiras em um único lugar. Isso é a Loft mais negócio. É como ter uma caixa de ferramentas completa para acelerar ainda mais a sua imobiliária. As soluções da Loft mais negócio simplificam e aceleram as jornadas de compra, venda e aluguel de imóveis. Mais de 8 mil imobiliárias, presentes em mais de 800 cidades do Brasil, já confiam nas soluções da Loft mais negócio. Quer saber mais? Pare tudo agora e acesse loft.com.br/portas e descubra as soluções que vão transformar a sua imobiliária. Inovação da Loft reduz em até 80% custos de desocupação para imobiliárias. A Loft, líder nacional em fiança aluguel, implementou uma estratégia que reduz em até 80% os custos de desocupação em ações judiciais de despejo. A iniciativa já economizou mais de 5 milhões de reais para imobiliárias parceiras da startup. A estratégia substitui o depósito da caução, equivalente a 3 meses de aluguel, por uma apólice de seguro. A solução, antes acessível apenas para grandes empresas, agora beneficia mais de 6 mil imobiliárias parceiras da Loft. Desde sua implementação, mais de 1.000 processos de despejo foram geridos com sucesso. Sandro Westphal, CEO de Fintech da Loft, explica que, para as imobiliárias, os custos de múltiplas ações podem ser proibitivos e que garantir o retorno do aluguel ao locador é crucial, pois muitas vezes é sua única renda. A apólice de seguro é uma alternativa ao depósito judicial, respaldada pela Lei de Locações e pelo Código de Processo Civil, com efeitos similares à penhora em ações de execução. Ela proporciona liquidez caso a ação seja julgada improcedente. Desde dezembro, a nova abordagem foi aceita em 29 varas empresariais de 7 estados, incluindo São Paulo e Minas Gerais. Diversos escritórios de advocacia e advogados foram contratados para conduzir e assessorar as imobiliárias. As informações são do portal VGV. Sobe o número de apartamentos alugados com pets. Um levantamento do Quinto Andar publicado pelo jornal O Tempo mostra que nos últimos 5 anos, o percentual de residências alugadas e coabitadas por pets aumentou de 35% para 43% nas principais cidades brasileiras. No ranking de cidades que registraram o maior crescimento de apartamentos alugados com animais de estimação entre 2019 e 2024, destacam-se Porto Alegre, São Paulo e Belo Horizonte. Na sequência vem Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro, Curitiba e Florianópolis. Em 2024, as cidades com o maior percentual de apartamentos alugados e coabitados por pets são São Caetano do Sul, em São Paulo, e Florianópolis, em Santa Catarina. O estudo, baseado em contratos de locação fechados pela plataforma, reflete também as estatísticas da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, que indicam um crescimento contínuo do segmento no Brasil. A presença de animais em lares alugados subiu e atingiu 45% no último trimestre de 2022. Desde então, o patamar se mantém elevado, consolidando a tendência, segundo a entidade. Em 2020, o Quinto Andar introduziu o filtro Aceita Pet, que hoje representa 5% das buscas na plataforma. Tiago Reis, gerente de dados do grupo, explica que a pandemia levou as pessoas a passarem mais tempo em casa, aumentando a demanda por companhia animal, especialmente entre aqueles que vivem sozinhos. Em 2019, 22% dos lares alugados com pets eram de pessoas sozinhas. Em 2024, esse número subiu para 28%. O mercado pet no Brasil é robusto, com mais de 160 milhões de animais e um faturamento de quase 70 bilhões de reais em 2023. Esse foi o Portas Abertas, seu resumo do que é notícia sobre o mercado imobiliário. Segue a gente no aplicativo do Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. Aproveita e se inscreve também na nossa newsletter e no nosso grupo no WhatsApp pelo loft.com.br/portasabertas. O link está disponível na descrição deste episódio. A edição de hoje tem roteiro de Marcela Guimarães, edição de Natália Costeira e produção da Pinball Content. Até amanhã! Até!